Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia. Em Êxodo 24, eu vou ler aqui alguns versos deste capítulo. A partir do verso 12 eu vou ler. E queria que você me acompanhasse na leitura. Depois queremos que o Espírito de Deus aplique ao nosso coração o texto que leremos. Êxodo 24, capítulo 24, dos versos 12 em diante. Êxodo 24, de 12 em diante. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. Lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Vamos orar? Paizinho, esta é a tua palavra, viva, santa, eficaz, poderosa, para produzir em nós, Senhor, frutos que glorifiquem o teu nome. E é por isso, Pai, que nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo encarecidamente que o Senhor nos envolva a cada um e nos ajude, Pai, para que o Senhor mesmo possa nos levar a entender aquelas coisas, premissas, ó Deus querido, aqueles valores, princípios que o Senhor quer que entendamos. Então eu me coloco diante de Ti, coloco os meus irmãos na Tua presença e pedimos que o Senhor, Pai, de um modo como só o Senhor sabe fazer, possa cravar em nossos corações esta palavra. Oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre um relacionamento de amor que Deus quer ter conosco. Deus quer ter um relacionamento de amor comigo e contigo. E olhando para a história de Moisés, como a gente tem feito aí, não é? Nesses últimos dias, no estudo de célula desta semana, essa que passou, a gente estudou sobre isso, sobre como Deus está agindo ao redor do mundo, né? Na história, Deus é soberano, Ele é o protagonista, e é importante que a gente tenha essa compreensão. O centro do universo não somos nós, não sou eu, não é você, não é o ser humano. Deus, o eterno, o Criador, aquele que fez tudo como a gente conhece, não é? Ele é o centro, é Ele quem está conduzindo. É por isso que nós, enquanto cristãos, somos cristocêntricos. Cristo é o centro da nossa existência. Nós buscamos em Jesus o sentido de nossas vidas e para as nossas vidas. Por isso, é importante reafirmar que Deus está agindo, Deus é soberano, Deus é quem de fato, não é, tem aí a premissa dessa liderança. A gente não pode se esquecer disso em hipótese alguma, em momento algum. Então, eu
a partir daquilo que a gente estudou nas nossas células durante esta semana, eu queria mostrar a vocês que, embora Deus esteja agindo no mundo e Ele quer que a gente se junte a Ele, Deus não quer que a gente se junte a Ele apenas porque Deus olha para mim e para você e vê em nós, a partir da ótica da Revolução Industrial, um operário. E às vezes a gente tem ideia, né? Talvez até por influência desses tempos modernos, de que também Deus olha para a gente como um operário. Ah, eu preciso de mão de obra, então eu vou lá chamar a Júlia para ela vir se juntar a mim aqui, não é? Ah, eu preciso de mão de obra, então eu vou chamar o Telmo aqui para ele se juntar a mim, né? Eu vou chamar a Josi porque eu preciso dela. E até porque as nossas relações em muitos momentos parecem-se com isso, não é verdade? Às vezes lá na relação familiar, na relação profissional, na relação diversa aí, a gente às vezes se sente assim como que um objeto sendo usado por outros que têm lá os seus ideais e querem, de algum modo, alcançá-los e usa a gente. Mas eu queria dizer a você nesta manhã, em nome de Jesus, que Deus não se relaciona conosco por este prisma. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia realizar todas as coisas. Ele poderia, com uma única palavra, dar ordem e todas as coisas acontecerem exatamente como Ele quer que aconteçam. Céus e na terra. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos convida a nós para participarmos com Ele. Porque no fundo, o que Deus quer é ter comigo e com você um relacionamento íntimo de amor. E a gente pode perceber isso na história de Moisés. Então, esse aqui é um texto aqui tão emblemático sobre o relacionamento de Deus com Moisés, né? Quantos de vocês, bom, eu já principalmente quando mais novo, né? Lá, adolescente, jovenzinho, ai, como seria maravilhoso ter essa experiência, né? Subir lá e ficar tete a tete com o Eterno, hein? 40 dias, 40 noites, né? Que maravilha! Você poder ter esse privilégio de estar ali com Ele, e aí surgem as curiosidades, as perguntas, o que será que eles conversavam? Uma coisa a gente sabe, Deus foi entregar, não é, as leis para Moisés, mas é possível que, 40 dias, né, outras coisas aconteceram. O que foi que aconteceu? Mas eu queria dizer a você que exatamente Deus fez isso, para deixar claro que o interesse de Deus não era fazer de Moisés apenas um operário da causa de Deus, mas que Deus queria se relacionar intimamente com Moisés, assim como Deus quer se relacionar intimamente comigo e contigo. E aí eu queria linkar com você algumas questões importantes. Às vezes a gente quer ter experiências com Deus maravilhosas, como estas, mas a gente é muito apressado, não é verdade? A gente quer um negócio para ontem. Quer que as coisas aconteçam ontem. Você tem lá uma inquietação no seu coração e você quer que Deus já, de imediato, responda a você. Porque a gente já não tem paciência nem para esperar o download mais, não é verdade? Está demorando. Alguns segundos ali, está demorando para baixar o negócio. A gente quer tudo instantaneamente, a gente quer a coisa para ontem. Já nem gasta muito tempo na cozinha, porque demora para fazer comida boa, demora, não demora? Bastante legume, toda. Então a gente vai lá e vai no que é mais fácil. Enfim, os nossos tempos têm trazido essa percepção. Além de a gente querer as coisas do nosso jeito para a gente quer que também seja automático. Outro dia falava que muita gente se relaciona com Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. E não é assim que Deus quer trabalhar conosco. Eu queria rapidamente fazer aqui, não é, uma linha do tempo com você. Deus prepara o indivíduo. Você vai ler a história do nascimento de Moisés, você percebe que por trás do nascimento de Moisés tem a mão de Deus. Moisés foi escolhido por Deus, mesmo antes
de Moisés ter sido gerado, mesmo antes de nascer. Moisés é a pessoa que o Senhor mira. Não é porque Moisés era melhor que os outros, é porque Deus faz assim, irmãos. Ele olha e me enxerga a mim e a você, e Deus nos escolhe, não porque a gente é melhor que outra pessoa, porque Deus tem prazer em me usar e te usar, porque Ele quer ser esse Deus pessoal para mim, para ti. Então, o Senhor, não é que Ele escolhe um em detrimento de outros, não. Deus poderia ter escolhido qualquer outro garoto de Israel. E quem vai capacitar é o Senhor, e isso que eu queria que você entendesse. E depois que a gente vê a história do lado de cá, tudo pronto, a gente, tinha que ser Moisés. Não, irmão. E é isso que eu queria que você percebesse. Olha, Moisés nasce, tem toda aquela situação. Não é só Moisés que está correndo risco. Todas as outras crianças ali no Egito estão correndo risco. Deus, de um modo maravilhoso, Ele age ali ao entorno da família de Moisés, usando a sua mãe, usando a sua irmã, para que Moisés chegasse nas mãos da pessoa certa, porque se erra, então tinha que ser nas mãos da filha do faraó. E chega nas mãos dessa mulher, essa mulher cria Moisés como um egípcio. Cria Moisés lá no palácio. Ele tem a melhor formação. E talvez aqui a gente pudesse pensar assim, bom, então já está pronto, né? 40 anos lá no palácio, recebendo as melhores formações, tendo acesso a tudo que há de melhor, em todos os sentidos, porque morava no palácio do faraó, do imperador, do rei do Egito e da maior potência do mundo naquele tempo. Então Moisés já tem tudo que ele precisa para ser um grande homem de Deus. Não. Tanto é verdade que não, que Moisés em algum momento percebe, puxa, eu sou hebreu. O povo está sofrendo. Vou defender meu povo. Ele sai em defesa ali. E aí vocês devem conhecer essa história. Se por algum motivo você ainda não conhece, eu recomendo você a fazer a leitura do livro de Êxodo. Desde o primeiro capítulo, você vai ler tudo aquilo que eu estou falando aqui. Então ele vai lá e para salvar um hebreu que está numa situação de inferioridade, o egípcio se prevalecendo contra um patriota dele. Ele então toma as dores daquele que é de seu povo e assassina um egípcio. Parece que ele está defendendo o povo de Deus? Parece que ele está fazendo a coisa certa? Mas não, porque não é assim que Deus age. Depois de 40 anos, ele está equivocado ainda. Ele não entendeu como é que é o processo. Não é na força do homem. O que é que diz a profecia lá em Zacarias? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, irmão, perceba, olha, Deus está construindo um relacionamento de amor com Moisés. E estas coisas fazem parte. A gente acha que é assim, é instantâneo, na hora acabou, né? Não é por causa de Deus, é por causa da gente. A gente não está pronto para entender as coisas e Moisés não estava naquele momento. Então, Moisés precisa agora fugir, porque os próprios hebreus falando, que isso? Quem te elegeu? Ninguém pediu para você fazer isso que você está fazendo. E é tão ruim quando a gente faz alguma coisa com uma boa intenção, e aí o outro vai lá e diz, eu não pedi para você fazer isso, você fez de bobo. Né? Ninguém te elegeu para isso. Você estava cheio de boa intenção. Como eu costumo dizer, sinceramente equivocado, né? Sinceramente enganado. E aí ele vai lá, faz, tem que correr, fica, né, vai se esconder, porque, olha, ninguém quer saber de você. Agora você é caçado pelo império egípcio, né? Pelo rei do Egito, pelo faraó. Você é caçado porque você mexeu, você não devia ter mexido. Ele não vai deixar barato, imagine. Situação política do Egito que aos olhos do faraó era perigosa, porque os hebreus eram muito numerosos. E a razão daquele assassinato em massa, e as pessoas, abrindo um parênteses aqui, né? A gente vê aí alguns comentários,
Estou falando de genocídio daqui, genocídio dali. Aquilo lá foi o princípio de genocídio, quando você lê Êxodo, né? Porque mataram todos os garotos, todas as crianças que nasceram, para eliminar realmente os homens daquele povo. Fecha parênteses, voltamos aqui. Então, Moisés sai fugido, vai para o deserto. Lá ele faz a vida dele, encontra uma pessoa com quem partilhar a vida, né? Se casa, está lá cuidando de ovelhas, está lá construindo a sua vida. Bom, enfim, achei meu lugar. Meu lugar é aqui, meu lugar é nesse lugar, nesse deserto, cuidando de ovelhas, cuidando da minha esposa, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos bens. Aqui é meu lugar. E é nesse momento, 40 anos passados de vivendo essa realidade, 40 anos no Egito, vivendo dentro do palácio de Faraó, 40 anos no deserto, sendo instruído para uma vida camponesa. De repente, ou pastoril, de repente, o Senhor aparece para ele de uma forma milagrosa, numa sarça ardente, um arbusto lá começa a pegar fogo e ele fica curioso, porque o fogo não é, permanece, mas o arbusto continua lá. Ele fica curioso, se aproxima e Deus se revela a ele, fala com ele. Eu queria fazer uma aplicação para mim e para a sua vida. Depois de 80 anos, a resposta vem. E a gente quer o download baixando instantaneamente. Repito, não é porque Deus não estava pronto. É porque Moisés não estava pronto. E Deus é paciencioso porque durante 80 anos Deus vai trabalhando com ele. Cada estágio, cada passo, cada momento. Quando ele se achava, não, agora é a minha vez, agora eu estou poderoso. Deus fala assim, calma, filho, não está na hora ainda. Você não entendeu o processo. Aí quando ele, não, eu não posso ser, eu sou um coitadinho. Deus diz, cara, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Eu estou fazendo algo grandioso. E eu quero você comigo. E quando Deus chama a gente, irmão, irmã, querido, querida, não tem para onde você fugir. Perceba, mais do que chamar para um negócio, mais do que chamar para alguma coisa, Deus está chamando para um relacionamento. Ser líder do povo de Israel, não é? Ser líder nessa saída do Egito e entrada na Terra Prometida, ser líder desse período é um plus. O que realmente está no coração de Deus é desenvolver com Moisés um relacionamento de amor. Um relacionamento que seja base para que Moisés possa, inclusive, instruir o povo. E aí, irmãos, então, depois desses 80 anos, o Senhor aparece a ele, o envia para o Egito, ele vai para o Egito, ele lidera o povo naquela saída do Egito, e eles chegam aqui no Monte Sinai, então Deus entende, agora é a hora de eu usar meu servo para que eu possa atingir o povo, porque o meu interesse nisso tudo, esse processo todo de 80 anos na vida de Moisés foi para que ele estivesse apto e pronto para que então eu pudesse falar com o meu povo. Porque, como nós aprendemos esta semana nas nossas células, a vontade geral de Deus é mais importante do que a vontade específica de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus está olhando todo. Deus está olhando todo mundo. Você acha que Deus não se importa com o que está acontecendo lá na faixa de Gaza? Sinceramente, você acha que Deus está alheio àquilo tudo e não está nem aí? Deus, mais do que qualquer outro ser, Ele se preocupa com cada indivíduo que está lá. Ele se preocupa com as pessoas ao redor do planeta. Ele se preocupa com as pessoas que estão sofrendo lá no Oriente Médio, lá na Ásia, nos países fechados, os países que estão sofrendo
as pessoas que moram nesses países e que sofrem, passam fome, privações das mais diversas. Na África, mas não só lá, nas Américas, aqui no Brasil, nos rincões do nosso país, o Senhor se preocupa com cada indivíduo e o plano de Deus envolve a todos. O plano de Deus não olha só para a necessidade de um indivíduo, em ter casa, carro, conta gorda no banco. Não, o plano de Deus, ele envolve o todo. Envolve o todo para que o todo, cada indivíduo sobre a face da terra, tenha a oportunidade de o conhecer como o único e verdadeiro Deus. Então, Deus quer se relacionar comigo e contigo para que eu e você, inclusive, sejamos a base para que outros também possam ser despertados para esse interesse. É nesse ponto, depois de 80 e tantos anos, que Deus fala assim, Moisés, então é o seguinte, eu quero que você suba o monte. Mas você percebeu que a gente fica muito no 40 dias e 40 noites, e 40 dias e 40 noites, né? Mas antes de subir para as 40 dias e 40 noites, quantos dias se passaram? Quantos dias? Aí, já no Monte Sinai. Vocês não prestaram atenção na leitura? Só no 7º dia, Deus chama ele para subir o monte. Não é isso? Não está aí no seu texto? A gente pensa assim, para aí, mas pastor, depois de 80 anos ainda precisa esperar mais 7 dias? Eu só estou dizendo isso para você entender, irmãos, que no processo de relacionamento de Deus conosco, esse relacionamento de amor, Deus conhece coisas que eu e você não sabemos. Por isso, seguir as instruções de Deus é o melhor que eu e você podemos fazer. Às vezes a gente acha, não, já estou pronto. Não está pronto ainda. Não, já sei tudo, agora eu posso chegar lá e fazer. Mas não é assim. Porque o Senhor nos conhece. Ele sabe quem somos. E o Senhor quer continuar trabalhando em mim, você, assim como trabalhou em Moisés. Quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Talvez eu e você, graças ao bom Deus, a gente não teria nem muito tempo para isso, né? Não vão ser 40 anos, 80 anos. E é interessante que Deus trabalha com Moisés. As fases dos 40 anos, né? Primeira fase, 40 anos. Segunda fase, 40 anos. Terceira fase, mais 40 anos. Para ele não entrar na terra prometida. E a gente carrega com a gente a triste ilusão de achar que Deus, Ele quer nos fazer triunfalistas sobre a face da terra. Achando que a coisa mais importante, a coisa mais bela, a coisa mais poderosa, a coisa mais intensa que eu e você poderemos viver com Deus é ao final receber um troféu. Melhor. Porque a gente foi treinado para isso, disciplinado para isso, e a gente quer ser o melhor. E brasileiro, inclusive, não é? Ele quer ser o primeiro, porque segundo lugar não serve. Não é assim? Não sei quanto a você, mas eu me esforçava, trabalhava lá, bem intencionado. Chegava para o meu pai e apresentava uma nota 9, 9,5, 9,8. Ele olhava para mim e dizia o quê? Podia ter sido 10, né? Como é que é? Ele não falava, mas ele acha no fundo das contas, acho que ele quis dizer. Mas porque também foi treinado assim. Então ele não quero que meu filho, né, cresça aí achando que tá bom, tira 9. Então ele chegava com 9, se chegasse com 9,8, ele dizia assim, olha, podia ter sido 10. E a gente cresce, a gente é disciplinado, que a gente tem que ser o primeiro. Eu me lembro que na fase dos 15 aos 18, quando eu fiz um curso de mecânico pelo Senai, nós tínhamos a cada semestre avaliações. E havia o ranking, quem era primeiro, quem era segundo. O ranking geral,
E o ranking específico da área que você atuava. Então, tinha várias áreas de atuação, mecânica, elétrica, serralheria não, fugiu o nome. Enfim, havia as diversas áreas, em cada área você era ranqueado e tinha geral. E ao final do curso, eu terminei como primeiro colocado da turma de mecânica. Mas no geral eu fui terceiro. Eu senti como se eu não tivesse sido bem sucedido. Estou dizendo isso, irmãos, porque a gente está impregnado na gente, pelo menos a geração X, isso está impregnado. As outras gerações talvez não tanto, mas aí você precisa aplicar. Porque no final das contas a gente quer o prêmio, a gente acha que o que importa é o prêmio, mas perceba que na relação de Deus com Moisés, o que Deus quer que fique claro é que a coisa mais excelente é se relacionar com Deus. Então, desde o primeiro momento na vida de Moisés, Moisés já estava sendo abençoado e agraciado com a presença de Deus na vida dele, livrando-o da morte quando garoto, permitindo que ele tivesse uma criação específica para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Você imagina a vida desse menino, ser criado longe da família, as pessoas que crescem, os garotos que crescem com ele, as piadinhas, as chacotas, né? Os bullying que ele possivelmente deve ter sofrido naquele período, mas ele cresce ali naquele ambiente que Deus quer que ele cresça, mas Deus está cuidando, está protegendo. Aí, de repente, ele faz na cabeça dele faz algo bom e não é assim que é encarado, ele vai para o deserto. Ele está lá no deserto e Deus está cuidando dele lá no deserto, livrando de situações, ensinando um ofício, ensinando a cuidar de ovelhas, porque Deus sabe o que é que ele vai precisar fazer agora. E perceba, irmãos, que às vezes a gente vai lendo a Bíblia e não se dá conta de algumas coisas. Naqueles primeiros 40 anos, Moisés é um cara impetuoso, é um cara bravio, é um cara violento, a ponto de assassinar um outro ser humano, entendendo que é pela força que a coisa vai acontecer. Mas aí Deus leva ele para um tratamento de 40 anos, e naqueles 40 anos em que Deus está com ele talvez não tenha essa percepção tão clara da presença de Deus, mas Deus está ali. E desses 40 anos em que Deus está ensinando e ministrando na vida dele, agora, o Moisés que se apresenta para libertar o povo é um homem pacífico, é um homem manso, que vai se revelar nos próximos 40 anos cuidando daquele povo. E vamos dizer a verdade, você lê o texto, você vê o que Moisés sofreu, você vai dizer assim, olha, o cara era manso mesmo. Então Deus faz esta obra e Deus continua fazendo nas nossas vidas também. Cada dia de vida meu e seu é usado por Deus para nos presentear, para nos premiar pela presença dele nas nossas vidas. Não é o que você vai receber lá no final. Embora, quando você lê o Novo Testamento, você vai aprender que no final das contas, quando você chegar diante de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nós receberemos dele um prêmio. Não é um troféu, é um prêmio. Não é um troféu resultado dos seus esforços, dos seus merecimentos. É um prêmio por você ter sido fiel. Não é isso que diz nas cartas do Apocalipse? Aquele que for fiel, darei o direito de receber, não é? Ou darei a coroa da vida, darei de comer da árvore da vida, darei a coroa, darei de comer da árvore da vida. Como bênção, como um prêmio, por você ao longo da sua vida ter desfrutado desta caminhada com o Senhor. Consciente de que você não foi excelente o tempo todo, de que você não acertou o tempo todo, mas no seu coração algo ardia constantemente, todos os dias de sua vida, estar com o Senhor. Ser dele, estar na presença dele,
Se você ler aí no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, no livro de Deuteronômio, você vai perceber como Deus se relaciona com Moisés e como Moisés se relaciona com Deus e como a intenção de Deus é buscar esse relacionamento. O principal objetivo de Deus ao buscar Moisés foi se relacionar com ele. Como consequência, Deus o usou também para realizar grandes coisas. Mas essencialmente, o que o Deus eterno queria era se relacionar com Moisés. Assim como Deus queria se relacionar com cada um do povo de Israel que Deus mesmo havia tirado do Egito. E é porque aquela primeira geração não entendeu isso, que eles ficaram no deserto, naqueles 40 anos. É porque eles não entenderam que o que Deus queria com eles era um relacionamento de amor. É que, querido, querida, amado, amada, eles ficaram no deserto. A segunda geração é que vai desfrutar do privilégio de entrar na terra prometida, porque agora eles estão percebendo, entendendo o que Deus quer. E aí eu poderia citar 2 nomes que influenciaram essa geração, você conhece, Josué e Calebe. Aqueles 2 homens, eles entenderam o propósito de Deus, porque os outros 8 espias, eles olham para a terra e dizem, olha, é muito difícil. Isso aqui é impossível, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Na força do nosso braço, esquece, não dá. E os outros 2, Josué e Calebe, dizem exatamente isso. A gente não pode, mas o Deus que nós seguimos, o Deus que nós servimos, Ele pode. Ele nos dará essa terra. O Senhor nos dará essa terra que mana leite e mel. Era minoria, mas uma minoria que estava totalmente ligada com o Senhor. Uma minoria que estava entendendo que o propósito maior de Deus é relacionamento. Irmão, seja no deserto, seja no grande palácio, seja numa terra a ser conquistada, seja onde for, o que Deus quer conosco é um relacionamento. E esta é a maior dádiva da vida cristã. E Jesus Cristo foi manifesto em tempo próprio, não é oportuno, da graça de Deus, para revelar esse propósito maior do eterno, para que eu e você pudéssemos agora então compreender o que é que realmente Deus quer. E é por isso que Jesus vem, cumpre o propósito, e agora que Jesus cumpriu o propósito e tem toda a autoridade nos céus e na terra, o Senhor Jesus, Ele manifesta o poder de Deus, a graça de Deus para todos os seres humanos. Nós temos o privilégio de ter habitando em nós o próprio Deus, aleluia! Quantos anos se passaram, mas o Senhor Deus continua agindo, décadas, séculos, milênios, e o Senhor Deus continua a ser o mesmo Deus, e Ele continua olhando para cada um dos seres humanos com o mesmo olhar. E nesta manhã, o Senhor nos reúne aqui, para dizer a mim e a você, que assim como Ele teve com Moisés, Ele quer ter um relacionamento de amor íntimo e pessoal comigo, com você. Pelo simples fato do prazer de estar com Ele. Não se trata de conquistas, não se trata de prêmios, não se trata de ser melhor que os outros. Trata-se de desfrutar a maior dádiva que um ser humano pode conhecer. Conviver com Deus, andar com Deus, ser amigo de Deus. Ter o prazer de desfrutar da companhia do Senhor. Sabe, esta realidade que está descrita nos versos que li aqui do capítulo 24 de Êxodo, do verso 12 em diante até o 18, esta realidade pode ser minha e sua. O Monte Sinai da minha vida e sua vida pode ser lá no nosso quarto, pode ser no seu trabalho, pode ser aqui no templo, pode ser na nossa célula. Eu peço a Deus que a gente tenha essas experiências lá na nossa célula. Experiência de presença de Deus. Deus se manifestando. E a gente já teve cada momento fantástico na nossa célula ao longo desses tantos anos aí, 12 anos liderando célula.
Quantas coisas eu já vi acontecer na célula, irmãos. Quantas manifestações poderosas de Deus. E Deus usa quem Ele quer, quando quer, do jeito que quer. Porque todo aquele que é assim como Moisés, se abrir para esse relacionamento íntimo de amor com Deus, o Senhor virá e fará isso em sua vida. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida plena, completa. Porque é isso que Deus quer para mim e para você. Então nesta manhã eu queria dizer uma coisa a ti. Deus quer ter comigo e com você esse relacionamento de amor. O prêmio para mim e para você é estar com Deus. O prêmio não é receber reconhecimentos. O prêmio não é ter o nosso nome numa plaquinha, em algum prédio, em algum lugar. O prêmio, irmão, não é que a gente receba tapinhas nas costas. Não, o nosso prêmio é saber que nós estamos com Ele e Ele está conosco. O nosso prêmio é saber que cada dia de vida valerá a pena porque a gente viveu com Ele. Não fosse assim, irmãos, os heróis da fé jamais seriam reconhecidos. Leia Hebreus capítulo 11. Perceba qual é o prêmio que aqueles queridos estão recebendo. O pagamento que eles estão recebendo, o troféu. Do ponto de vista humano, eles não foram bem-sucedidos. Mas o Espírito Santo de Deus guia o autor exatamente para fazer registro de tal forma que eu e você entendamos que as coisas que para os homens são lucro, Deus despreza. Mas aquilo que aos olhos dos homens é loucura, para Deus é o que realmente importa. Talvez nesta manhã você esteja se sentindo cansado, abatido, decepcionado, frustrado, ansioso, temendo o futuro, descontente com o que você está vendo ao seu redor. Mas o Senhor nos trouxe para dizer assim: meu filho, minha filha, meu amado, minha amada, o que há de melhor eu quero manifestar na sua vida. E o que há de melhor para eu manifestar sou eu mesmo, vivendo em você. É o relacionamento que eu quero ter contigo. Todos os dias. Nos dias de vitória, nos dias de glamour, nos dias de bênção, mas também nos dias de sofrimento. Nos dias de luta. Se nós olharmos ao nosso redor, a gente vai perceber gente sofrendo, gente angustiada, gente aflita. Membros da nossa própria comunidade estão vivendo momentos difíceis. O irmão Toshio, por exemplo, teve um acidente em casa, se queimou, ficou dias no hospital. Graças ao bom Deus voltou para casa agora. Mas é interessante uma história sobre a vida dele. Ele nunca teve que ir ao hospital. Aos 84 anos de idade ele precisou ir e ficou dias lá no hospital. Talvez nesses últimos dias você achando que a sua vida estava angustiada, mas um senhor de 84 anos passou dias, quase que 30 dias, eu não vou dizer que seja, porque eu não controlo bem aí os números, mas foram muitos dias, muitas semanas. Ele ficou internado para poder então sair e demanda cuidados. Como ele, por exemplo, amanhã Sandra vai passar por uma cirurgia, precisa tirar o tumor ali da cabeça. E aí? Será que a nossa vida está tão ruim assim mesmo? Está tão difícil, né? Mas eu estou falando isso com vocês aqui agora, e a gente está ouvindo isso. Talvez amanhã você receba uma notícia: o pastor Jean está numa situação difícil lá. Talvez seja eu que esteja numa situação de enfermidade. Estou dizendo isso para que você tenha consciência de que ao mesmo tempo que nós estamos bem, alguém não está. E ao mesmo tempo que outro está bem, a gente pode não estar.
Mas não se trata, irmãos, de troféus, não se trata de vitórias humanas, não se trata de coisas para esta terra, para este mundo. Trata-se de coisas eternas e espirituais. Trata-se do privilégio de poder estar com o Senhor. É por isso que Jesus disse: tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Mas Ele mesmo disse: eu estarei convosco um dia sim, um dia não. Amém? Não. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. O Senhor não está conosco só nos dias de vitória. O Senhor está conosco também nos dias da provação. E eu posso dizer sem medo de errar. A gente percebe a presença dele principalmente nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais angustiantes. Queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção. Depois eu queria orar com você, pedindo que Deus me abençoe e te abençoe, a fim de que eu e você possamos, acima de toda e qualquer coisa, estar dispostos a viver o propósito eterno de Deus, que é se relacionar conosco. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo,
autor e consumador da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Aleluia. Vamos orar. Queria que você, aí no seu lugar, como você está, se você desejar, coloque a sua mão direita sobre o seu coração e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu quero isso para a minha vida, me relacionar com o Senhor. Eu quero que isso seja a coisa mais importante da minha vida, estar contigo, dependendo das circunstâncias, situações. Sei, Pai, que a semelhança de Moisés tem muita coisa que eu preciso aprender. Sei que é uma caminhada, é um aprendizado para a vida. E eu estou disposto e quero andar com o Senhor. Quero te conhecer, um relacionamento pessoal e íntimo. Que o Senhor fortaleça a minha vida, que o Senhor me ajude, para que os meus olhos estejam sempre em Cristo. Ainda que eu tenha sonhos, projetos para esta vida, e eu reconheço que estas coisas, elas não são erradas, eu não quero apenas que elas tomem o lugar que é do Senhor. Diga isso ao Senhor, e Ele está te ouvindo. Diga: Pai, eu quero, ainda que não conquiste coisas neste mundo, eu quero ter a certeza de que nenhum dos dias de minha vida eu vou abrir mão do relacionamento com o Senhor. Paizinho, eu e os meus irmãos, teus filhos, nós, com sinceridade agora, nos derramamos diante do Senhor, reconhecendo primeiramente que somos imperfeitos, falhos, fracos. Às vezes achamos que podemos vencer com a força do nosso próprio braço. Em alguns outros momentos nos sentimos tão pequeninos, fracos, que começamos a usar de autocomiseração, Senhor Deus, nos vitimizando. Pai, em outros momentos nos sentimos tão perdidos, frustrados, injustiçados, até mesmo pelo Senhor. Mas Deus, nesta manhã, ao ouvir a Tua voz, a Tua palavra, o que nós queremos reafirmar como algo mais valioso e precioso, é que não queremos perder nenhum dia de nossas vidas em outro lugar que não seja na Tua presença. Não queremos perder nenhum dia de nossas vidas que não seja contigo. Por isso, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém?